Olá pessoal, meu nome é Natalícia Aparecida Máximo, eu sou orientada pelo professor Walter Machado da Fonseca. Nós participamos do grupo de pesquisa no PEAD da Universidade Federal de Viçosa. Eu sou formada em Letras, sou mestre em Educação pela Universidade Federal de Viçosa. O nosso trabalho ele surge com o intuito de falar sobre a educação como prática emancipadora e trazer considerações sobre Paulo Freire e Bell Hooks. Ele surge no contexto da pandemia, né, a partir da crise educacional que a gente vivenciou, a partir do governo fascista e de diversas situações em que a educação passou por momentos de crise em relação a como os estudantes, né, pensariam aquele período e como foram os acontecimentos que permearam aquelas situações com o advento da Covid-19. A partir disso, a gente julga necessário revisitar os trabalhos de Paulo Freire e Bell Hooks e tecer considerações a partir de dois conceitos fundamentais, que é a autonomia e a emancipação do sujeito aprendiz. E aí, estudar a educação a partir desses conceitos nos ajudam, né, tanto educadores quanto educandos, a romper com a opressão imposta nesses tempos presentes. Posto isso, né, nosso estudo traz como questão problemática como educar-se para a emancipação e autonomia do sujeito aprendiz. Como trazer essa consciência para o sujeito aprendiz de que ele pode ter autonomia em relação ao aprendizado e transformar a realidade em que ele vive. Eu vou ler um trechinho aqui da Bell Hooks, até em uma das obras que a gente pretende analisar, que é Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática de Liberdade, em que ela traz uma consideração a respeito dos professores, né? Os professores progressistas que trabalham para transformar o currículo de tal modo que ele não reforce os sistemas de dominação, nem reflita mais nenhuma parcialidade. São, em geral, os indivíduos mais dispostos a correr os riscos acarretados pela pedagogia engajada e a fazer de sua prática de ensino um foco de resistência. Então, esse trabalho ele surge como resistência também. Resistência a um sistema que nos oprime todos os dias em sala de aula, que nos oprime em diversos espaços educacionais, e como que a gente pode associar isso e levar, né, essa consciência também para o sujeito aprendiz, de que ele pode ter autonomia no contexto em que ele vive e pode transformar a realidade dele. Aí o nosso trabalho, né, ele é de natureza qualitativa. A gente pretende trazer, né, uma revisão bibliográfica das obras Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia e Educação como Prática de Liberdade, de Paulo Freire, e da Bell Hooks. A gente pretende trazer essa obra, que eu acabei de ler um trechinho dela, que é Ensinando a Transgredir, Educação como Prática de Liberdade, Ensinando Comunidade, uma Pedagogia da Esperança e Ensinando Pensamento Crítico. Então, em todas essas obras, os autores eles têm como objetivo o pensamento crítico, né? Com acento posto na educação. Como que o pensamento crítico ele precisa fazer parte do processo de aprendizado mesmo. E a nossa problemática seria como educar-se para a emancipação e autonomia do sujeito aprendiz. Como educar o sujeito de forma que ele se torne autônomo e transformador de sua realidade. E nessas obras, né, eles trazem o pensamento crítico relacionado à educação. Além disso, a gente vai trazer outros autores que também dialogam com Paulo Freire e Bell Hooks, a fim de contextualizar mesmo, de adequar todas essas obras e todos esses escritos ao contexto educacional, a tudo que a gente tem vivenciado, de forma a ajudar educadores e educandos a pensar toda essa situação e todas as práticas e vivências que a gente permeia, né, o que a gente vivencia em sala de aula. E aí, como resultado, após essas leituras, interpretação e discussão de dados citadas, nosso estudo prima por uma discussão em que os docentes e educandos percebam que o ato de ensinar e aprender deve transcender a transmissão de conhecimentos. Então, assim, vai muito além de só ensinar, né? Ensinar por ensinar. Esse ensino, ele precisa ser consciente. Ele precisa acontecer de forma que a gente reconheça os sistemas que fazem parte da sociedade de uma forma geral e o que a gente pode fazer com esse conhecimento que a gente adquire
não só no sentido de, eu tenho que aprender algo, mas por que aprender algo? Né? A problemática é como educar a emancipação para a emancipação e a autonomia do sujeito. Como que esse sujeito vai se emancipar? Como que a educação pode funcionar, né, como um mecanismo de formação humana? Formação no sentido de formar o sujeito, de emancipar o sujeito, de trazê-lo consciente para a sua realidade. Então, assim, se faz urgente pensar com criticidade e compromisso, vislumbrando um futuro próspero para as futuras gerações. E aí, a conclusão do nosso trabalho, né, a gente espera que com nossos estudos proporcionar a educação aos estudantes e professores, essa autonomia, bem como a emancipação também, que todas rompam com aquilo que os oprimem. Tem até um trechinho de Paulo Freire que eu vou mencionar para vocês aqui, em que ele diz que a existência porque humana não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras com que os homens transformam o mundo. Então, a ideia da educação como transformadora, e não apenas como aspecto de aprender por aprender, mas eu preciso aprender para transformar, aprender para emancipar. Da mesma forma, a Bell Hooks também, ela traz essa ideia da transgressão, né? Ensinando a transgredir, a educação como prática de liberdade. Em vários contextos, né, das obras dos dois, existem ideias que se contradizem também, que a gente precisa estudar e mencionar e analisar, mas em momentos significativos também, eles trazem essa perspectiva da educação para a liberdade. Como que essa ideia da emancipação e da liberdade, da autonomia, ela está presente na obra dos dois, né? E outros autores também que a gente pode trazer para tentar dialogar com essas obras. Além disso, né, Paulo Freire, ele considera, né, ele traz algumas considerações que existir humanamente é pronunciar o mundo, né, modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Então, todo esse percurso que a gente tem, né, toda a experiência que a gente tem no âmbito educacional, ele perpassa por esse mundo pronunciado. Não é no silêncio que os homens se fazem, né, na força do trabalho, na força da educação. A educação, enquanto trabalho intelectual, enquanto trabalho braçal, ela transforma e ela forma o homem, né, e proporciona a formação humana.